Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma possível futura continuação para Digimon Tamers. Eu acho que esse é um tópico muito incrível de estar sendo conversado, porque há muito tempo muitas pessoas querem continuações para muitas das temporadas, se não para todas as temporadas do anime de Digimon, coisa que até hoje só meio que aconteceu apenas com Digimon Adventure e Digimon Adventure 2, porque elas meio que são a mesma temporada, de certa forma, né? O mesmo universo. Então as continuações para as duas são sempre a mesma continuação, digamos assim. E a gente não teve ainda para outras temporadas fora Digimon Adventure. O que de certa forma é um problema, né? Porque seria muito incrível a gente ver mais histórias com aqueles personagens de outras histórias e por aí vai. Mas então antes de começar, eu vou pedir que você deixe um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. Então para começar nós temos que falar sobre os personagens mesmo, os Tamers. E o ponto, galera, é que a gente já teve algumas continuações para Digimon Tamers, porém todas elas através de certos CD-dramas, né, certas histórias que foram contadas de outras maneiras, que não são de fácil acesso, inclusive. Então a gente tem um pouco de desenvolvimento para esses personagens, com algumas coisas que aconteceram, mas, né, obviamente que para a gente ver melhor esses personagens, ver melhor os desenvolvimentos desses personagens, isso teria que acontecer em uma continuação mesmo, né, uma continuação própria para Digimon Tamers, uma nova temporada com muitos episódios, para que esses personagens fossem mais trabalhados, depois de tudo que aconteceu em Tamers, nos filmes e também nesses outros textos e tudo mais que saiu depois de Tamers, né? Talvez entre essas partes, mas se viesse depois de tudo isso, eu acho que seria até mais interessante. Então a gente teria sim mais desenvolvimento para esses personagens. Eu acho que seria talvez muito parecido com o que aconteceu em Digimon Adventure 02, onde eles estão mais velhos, né? Eles já têm mais responsabilidades, mais experiência. Talvez os Digimons estejam com eles de volta, né? Ou talvez não, eles precisem recuperar os seus Digimons e por aí vai, né? Então, bem parecido com o que aconteceu em Digimon Adventure 2, talvez também nós tivéssemos novos Tamers. Porque, bom, da mesma forma que em Adventure os Digivices meio que surgiram graças a um milagre, basicamente, a um poder milagroso do mundo digital, no Tamers basicamente a mesma coisa acontece, porque eles simplesmente ganham esses Digivices quando eles estão junto com o Digimon, ou quando alguma coisa misteriosa acontece. Então por que isso não poderia acontecer com outras pessoas? Afinal de contas, o mundo real de Tamers já está conectado com o mundo digital. Outro ser humano pode acabar se tornando outro Tamer, né? Da noite pro dia. Não que a gente já não tenha um monte de Tamers em Digimon Tamers, a gente já tem, né? Mas eu só digo que se for parecido com Adventure 2, existe grande possibilidade de que a gente tenha mais Tamers. E agora então vamos para alguns pontos na história de Digimon Tamers que podem ser expandidos se nós tivermos uma continuação. Então é muito importante todo mundo lembrar da história completa de Digimon Tamers. Acho que muitos de vocês lembram muito bem dessa temporada, já assistiram várias e várias vezes. Então vamos começar, por exemplo, pelo fato de que boa parte da história coloca um Cavaleiro Real e um dos 7 Lordes Demônios lutando um contra o outro. Eles são rivais e depois no final eles acabam se ajudando, né? Então a gente tem o Dukemon e a gente tem o Belzebumon, que são muito importantes para ambos os grupos, inclusive. E eu acho que se eles quiserem expandir isso, eles podem tranquilamente, porque hoje a gente tem todo o grupo dos Cavaleiros Reais e todo o grupo dos 7 Lords completo. Na época de Digimon Tamers, esses grupos não eram completos. Se eu não me engano, esses grupos nem existiam direito na época que essa temporada passou. Então, se eles quisessem trazer os Cavaleiros Reais e falar que o Dukemon meio que faz parte desse grupo, ou trazer os 7 Lords e falar que o Belzebumon precisa fazer parte desse grupo, e eles acabarem sendo afetados por isso, por exemplo, o Lucemon precisando que os 7 Lords estejam juntos, então ele precisa que o Impmon, que o Belzebumon fique do lado dele, seria muito incrível. Da mesma maneira que os 7 Lords vendo o Dukemon, né, do protagonista, sendo um rival completo, porque ele é literalmente parte dos Cavaleiros Reais. Ou os Cavaleiros Reais querendo fazer alguma coisa pelo mundo digital, mas o Dukemon indo contra isso porque ele não quer trabalhar para o Yggdrasil. Muitas coisas podem ser desenvolvidas em cima disso, por a gente ter esses dois personagens, esses dois Digimons fazendo parte dessa história, né, junto desses grupos, seria muito legal. Então nós temos o Ryo Akiyama, que faz parte dos Tamers de Digimon Tamers, né? O Ryo Akiyama, que tem o Digimon dele que é o Cyberdramon, Monodramon, ele vira o Justimon e por aí vai.
E acho que todo mundo hoje em dia conhece a história do Ryo Akiyama, que tem todos os jogos de videogame que contam a história dele, que ele veio da dimensão de Digimon Adventure e foi parar em Digimon Tamers e entre tantas outras coisas. O ponto, galera, é que eu acho que a história do Ryo Akiyama poderia ter sido muito melhor em Digimon Tamers, mais bem trabalhada. Ele acabou se unindo aos protagonistas muito tarde na história, inclusive, né? Apesar dele ter sido muito legal. E a gente sabe que no Digimon dele existe o Millenniumon, né? Acho que todo mundo sabe disso. O Millenniumon tá ali, ele tá meio presente, faz o Digimon dele ficar meio descontrolado, né? E tudo mais. E isso daí também pode ser expandido, né? Eles podem trabalhar mais em cima disso também. Onde talvez o Digimon dele, por alguma razão, acabe se tornando o Millenniumon mais uma vez. Né? A gente não pode, né, tirar essa opção fora das possibilidades, porque o Millenniumon é um Digimon que quer sempre voltar, ele quer sempre atacar de novo, ele quer sempre aparecer de novo para dominar as coisas, destruir as coisas. Então por que ele não gostaria de voltar mais uma vez, nem que ele precisasse usar esse novo Digimon do Ryo Akiyama para isso de alguma maneira? Então eu acho que dá para expandir isso daí, dá para fazer o Ryo Akiyama talvez ser um maior protagonista numa segunda temporada de Digimon Tamers, se eles quiserem. Outro ponto importante também, que também tem a ver com Digimon Adventure, o filme de Digimon Tamers, se eu não me engano o primeiro filme, é o filme 5, né? Naquela história você tem o Omegamon, o Omnimon de Digimon Adventure, que de certa forma ajuda os protagonistas de Digimon Tamers. E daí eu sei que algumas pessoas vão falar que os filmes não são exatamente canônicos e tudo mais, mas eles são sim, galera, porque a gente não tem um mangá, a gente não tem um roteiro para as histórias das temporadas do anime. Então não tem como a gente simplesmente remover os filmes completamente. Eles fazem parte sim, né? Mesmo que de uma forma um pouco diferente, mas eles fazem. E lá isso aconteceu, né? O Omegamon meio que abriu um portal que chegou lá em Digimon Tamers, ele mandou um Digimon para lá, que era o Mephismon e tudo mais. Então eu fico imaginando que talvez eles pudessem trabalhar isso mais uma vez. E talvez algumas pessoas não gostariam muito disso, né? Do fato de que Digimon Adventure, mais uma vez, seria importante para uma outra continuação de uma outra temporada, né? Por que Digimon Adventure precisaria aparecer por alguma razão? Mas parece que aquela dimensão de onde vem esse Omegamon é um pouco diferente. Algumas coisas aconteceram lá, talvez seja muito no futuro o que estava acontecendo lá. Não dá bem para entender, né? Mas isso aconteceu e eles podem talvez expandir isso, né? Onde a gente já tem também a conexão com o Ryo Akiyama, que veio da dimensão do Digimon Adventure também. Então talvez essas coisas estejam mais conectadas do que a gente espera. Dá para eles expandirem nisso também. Porém, o ponto principal, o ponto mais importante que pode ser expandido em Digimon Tamers se a gente tiver uma continuação, na minha opinião, são os Devas e as 4 Feras Sagradas. Então acho que todo mundo que assistiu Digimon Tamers sabe que os Devas e as 4 Feras Sagradas foram extremamente importantes para aquela história, muito mesmo. Eles apareceram toda hora, eles tiveram que derrotar eles no mundo real, as 4 Feras Sagradas eram muito fortes e ajudavam eles de várias maneiras diferentes. O ponto, galera, é que muitos Digimons que hoje existem, que têm conexão com os Devas e as 4 Feras Sagradas, não existiam naquela época. Muitas coisas diferentes foram adicionadas. Então, por exemplo, a fusão das 4 Feras Sagradas, que cria o Huanglongmon, que é um dos Digimons mais poderosos que existem, um dos Digimons mais próximos do Deus do mundo digital, não apareceu em Digimon Tamers. A gente tem as 4 Feras Sagradas, mas o Huanglongmon simplesmente não apareceu naquela história. Uma história onde você tem, inclusive, todos os Devas. Por que ele não apareceu, né? Numa continuação, talvez o Huanglongmon apareceria. Seria muito incrível. Além disso, a gente tem hoje em dia toda a história da Terra Dourada, do mundo digital oriental e algo do tipo, de onde os Digimons como as 4 Feras Sagradas vêm. Vai saber, talvez a dimensão do Digimon Tamers seja muito conectada com essa Terra Dourada, né, onde vêm esses Digimons. Seria muito incrível se uma coisa dessa acontecesse. Mas acima de tudo isso, o Digimon que realmente mandaria em tudo isso mesmo, na minha opinião, seria o Shakamon. Shakamon foi criado só recentemente, ele literalmente representa Buda dentro do mundo digital, ele que comandaria basicamente todos esses Digimons. E se o Shakamon fosse muito importante dentro de uma história de Digimon Tamers, uma continuação, um Digimon Tamers 2, eu acho que seria fantástico, né? Shakamon muito poderoso, a gente poderia ver mais das habilidades dele, como ele ajudaria ou atrapalharia os Tamers, eu acho que seria muito legal. Então, galera, agora eu quero saber o que cada um de vocês acha que poderia acontecer em uma possível futura continuação para Digimon Tamers, em um Digimon Tamers 02.
Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui, até a próxima. Tchau, tchau.